Lei Complementar número 840, de 23 de dezembro de 2011 dispõe sobre os regimes jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. O governador do Distrito Federal, faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º. Capítulo único. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Título 2º. Dos cargos públicos e das funções de confiança. Capítulo 1º. Do provimento. Seção 1º. Das disposições gerais. Artigo 4º. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Artigo 5º. Os cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei complementar, considera-se cargo em comissão. Inciso 1º. De direção. Aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior. Inciso 2º. De chefia. Aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação. Inciso 3º. De assessoramento. Aquele cujas atribuições sejam para auxiliar: a. os detentores de mandato eletivo. b. os ocupantes de cargos vitalícios. c. os ocupantes de cargos de direção ou de chefia. Parágrafo 2º. Pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira, nos casos e condições previstos em lei. Parágrafo 3º. É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, observado o mesmo prazo de incompatibilidade dessa legislação. Artigo 6º. As funções de confiança, privativas de servidor efetivo, destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 7º. São requisitos básicos para a investidura em cargo público. Inciso 1º. A nacionalidade brasileira. Inciso 2º. Gozo dos direitos políticos. Inciso 3º. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4º. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Inciso 5º. A idade mínima de 18 anos. Inciso 6º. A aptidão física e mental. Parágrafo 1º. A lei pode estabelecer requisitos específicos para a investidura em cargos públicos. Parágrafo 2º. Provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto em lei federal. Parágrafo 3º. Os requisitos para a investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Inciso 1º. Nomeação. Inciso 2º. Reversão. Inciso 3º. Aproveitamento. Inciso 4º. Reintegração. Inciso 5º. Recondução. Artigo 9º. É vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Artigo 10. O ato de provimento de cargo público compete ao: inciso 1º. Governador, no Poder Executivo. Inciso 2º. Presidente da Câmara Legislativa. Inciso 3º. Presidente do Tribunal de Contas. Seção 2º. Do concurso público. Artigo 11. As normas gerais sobre concurso público são as fixadas em lei específica. Parágrafo 1º, 5º e t.ad. Parágrafo 2º. Concurso público é de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser a lei do respectivo plano de carreira. Artigo 12.
O edital de concurso público tem de reservar 20% das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. Parágrafo 1º. A vaga não preenchida na forma do caput reverte-se para provimento dos demais candidatos. Parágrafo 2º. A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse. Parágrafo 3º. Não estão abrangidas pelos benefícios deste artigo a pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e a inapta para qualquer trabalho. Artigo 13. O concurso público tem validade de até 2 anos, a qual pode ser prorrogada uma única vez, por igual período, na forma do edital. Parágrafo 1º. No período de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo na carreira. Parágrafo 2º. O candidato aprovado em concurso público, no prazo de 5 dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação. Seção 3ª. Da nomeação. Artigo 14. A nomeação faz-se em cargo. Inciso 1º. De provimento efetivo. Inciso 2º. Em comissão. Parágrafo 1º. A nomeação para cargo efetivo deve observar a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso público. Parágrafo 2º. O candidato aprovado no número de vagas previstas no edital do concurso tem direito à nomeação no cargo para o qual concorreu. Artigo 15. O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo em comissão, hipótese em que deve: inciso 1º. Acumular as atribuições de ambos os cargos. Inciso 2º. Optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 16. É vedada a nomeação, para cargo em comissão ou a designação para função de confiança, do cônjuge, de companheiro ou de parente, por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade. Inciso 1º. Do governador e do vice-governador, na administração pública direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo. Inciso 2º. De deputado distrital, na Câmara Legislativa. Inciso 3º. De conselheiro, auditor ou procurador do Ministério Público, no Tribunal de Contas. Inciso 4º, 5º e t.ad. Parágrafo 1º. As vedações deste artigo aplicam-se: inciso 1º. Aos casos de reciprocidade de nomeação ou designação. Inciso 2º. Às relações homoafetivas. Parágrafo 2º. Não se inclui nas vedações deste artigo a nomeação ou a designação. Inciso 1º. De servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluídos os aposentados, desde que seja observada: a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo efetivo com o cargo em comissão ou a função de confiança. b. A compatibilidade e a complexidade das atribuições do cargo efetivo com o cargo em comissão ou a função de confiança. Inciso 2º. Realizada antes do início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado ou designado. Inciso 3º. De pessoa já em exercício no mesmo órgão, autarquia ou fundação antes do início do vínculo familiar com o agente público, para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente ocupado. Parágrafo 3º. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob subordinação hierárquica imediata ou imediata. Seção 4ª. Da posse e do exercício. Artigo 17. A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado. Parágrafo 1º. A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação. Parágrafo 2º. O prazo de que trata o parágrafo 1º pode ser prorrogado para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes. Inciso 1º. Licença médica ou odontológica. Inciso 2º. Licença maternidade. Inciso 3º. Licença paternidade. Inciso 4º. Licença para o serviço militar. Parágrafo 3º. A posse pode ocorrer mediante procuração com poderes específicos. Parágrafo 4º. Só a posse nos casos de provimento por nomeação.
Parágrafo 5º deve ser tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo previsto neste artigo. Artigo 18. Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: inciso 1º os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no artigo 7º e nas normas específicas para a investidura no cargo. Inciso 2º declaração: a. de bens e valores que constituem seu patrimônio. B. sobre a acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de proventos da aposentadoria de regime próprio de previdência social. C. sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. Parágrafo 1º é nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo. Parágrafo 2º a aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial. Parágrafo 3º a declaração prevista no inciso 2º, a, deve ser feita em formulário fornecido pelo setor de pessoal da repartição, e dele deve constar campo para informar bens, valores, dívidas e ônus reais exigidos na declaração anual do imposto de renda da pessoa física, com as seguintes especificações. Inciso 1º a descrição do bem, com sua localização, especificações gerais, data e valor da aquisição, nome do vendedor e valor das benfeitórias, se houver. Inciso 2º as dívidas e o ônus real sobre os bens, com suas especificações gerais, valor e prazo para quitação, bem como o nome do credor. Inciso 3º a fonte de renda dos últimos 12 meses, com a especificação do valor auferido no período. Artigo 19. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Parágrafo 1º o servidor não pode entrar em exercício. Inciso 1º se ocupar cargo inacumulável, sem comprovar a exoneração ou a vacância de que trata o artigo 54. Inciso 2º se ocupar cargo acumulável, sem comprovar a compatibilidade de horários. Inciso 3º se receber proventos de aposentadoria inacumuláveis com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo, sem comprovar a opção por uma das formas de pagamento. Parágrafo 2º é de 5 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da posse. Parágrafo 3º compete ao titular da unidade administrativa onde for lotado o servidor dar-lhe exercício. Parágrafo 4º com o exercício, inicia-se a contagem do tempo efetivo de serviço. Parágrafo 5º o servidor que não entrar em exercício no prazo do parágrafo 2º deve ser exonerado. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor tem de apresentar ao órgão competente os documentos necessários aos assentamentos individuais. Parágrafo único. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício são registrados nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 21. O exercício de função de confiança inicia-se com a publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer motivo legal, hipótese em que o exercício se inicia no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não pode exceder a 30 dias da publicação. Seção 5ª. Do estágio probatório. Artigo 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de 3 anos. Artigo 23. Na hipótese de acumulação lícita de cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor, vedado o aproveitamento de prazo ou pontuação. Artigo 24. O servidor pode desistir do estágio probatório e ser reconduzido ao cargo de provimento efetivo anteriormente ocupado no qual já possuía a estabilidade, observado o disposto no artigo 37. Parágrafo único. Não pode desistir do estágio probatório o servidor que responde a processo disciplinar. Artigo 25. É vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. Parágrafo 1º exceto a sido disposto neste artigo o afastamento para o serviço militar ou para o exercício de mandato eletivo. Parágrafo 2º a vedação de que trata este artigo aplica-se ao gozo da licença servidor. Artigo 26. O servidor em estágio probatório pode:
Inciso 1º, exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação. Inciso 2º, ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Artigo 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: inciso 1º, afastamento de que tratam os artigos 26, 2º e 162. Inciso 2º, licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. Artigo 28. Durante o estágio probatório, são avaliadas a aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor para o desempenho do cargo, com a observância dos fatores: inciso 1º, assiduidade; inciso 2º, pontualidade; inciso 3º, disciplina; inciso 4º, capacidade de iniciativa; inciso 5º, produtividade; inciso 6º, responsabilidade. Parágrafo 1º. O Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo devem regulamentar, em seus respectivos âmbitos de atuação, os procedimentos de avaliação do estágio probatório, observado, no mínimo, o seguinte: inciso 1º, até o 30º mês do estágio probatório, a avaliação é feita semestralmente, com pontuação por notas numéricas de 0 a 10. Inciso 2º, as avaliações de que trata o inciso 1º são feitas pela chefia imediata do servidor, em ficha previamente preparada e da qual conste, pelo menos, o seguinte: a. As principais atribuições, tarefas e rotinas a serem desempenhadas pelo servidor, no semestre de avaliação. b. Os elementos e os fatores previstos neste artigo. c. O ciente do servidor avaliado. Parágrafo 2º. Em todas as avaliações, é assegurado ao avaliado: inciso 1º, amplo acesso aos critérios de avaliação; inciso 2º, conhecimento dos motivos das notas que lhe foram atribuídas; inciso 3º, o contraditório e a ampla defesa, nos termos desta lei complementar. Parágrafo 3º. As avaliações devem ser monitoradas pela comissão de que trata o artigo 29. Artigo 29. A avaliação especial, prevista na Constituição Federal como condição para a aquisição da estabilidade, deve ser feita por comissão, 4 meses antes de terminar o estágio probatório. Parágrafo 1º. A comissão de que trata este artigo é composta por 3 servidores estáveis do mesmo cargo ou de cargo de escolaridade superior da mesma carreira do avaliado. Parágrafo 2º. Não sendo possível a aplicação do disposto no parágrafo 1º, a composição da comissão deve ser definida, conforme o caso: inciso 1º, pelo presidente da Câmara Legislativa; inciso 2º, pelo presidente do Tribunal de Contas; inciso 3º, pelo secretário de Estado a que o avaliado esteja subordinado, incluídos os servidores de autarquia, fundação e demais órgãos vinculados. Parágrafo 3º. Para proceder à avaliação especial, a comissão deve observar os seguintes procedimentos: inciso 1º, adotar, como subsídios para sua decisão, as avaliações feitas na forma do artigo 28, incluídos eventuais pedidos de reconsideração, recursos e decisões sobre eles proferidas. Inciso 2º, ouvir, separadamente, o avaliador e, em seguida, o avaliado. Inciso 3º, realizar, a pedido ou de ofício, as diligências que eventualmente emergirem das oitivas de que trata o inciso 2º. Inciso 4º, aprovar ou reprovar o servidor no estágio probatório, por decisão fundamentada. Parágrafo 4º. Contra a reprovação no estágio probatório cabe pedido de reconsideração ou recurso, a serem processados na forma desta lei complementar. Artigo 30. As autoridades de que trata o artigo 29, parágrafo 2º, são competentes para: inciso 1º, julgar, em única e última instância, qualquer recurso interposto na forma do artigo 29. Inciso 2º, homologar o resultado da avaliação especial feita pela comissão e, como consequência, efetivar o servidor no cargo, quando ele for aprovado no estágio probatório. Artigo 31. O servidor reprovado no estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reconduzido ao cargo de origem. Seção 6ª. Da estabilidade. Artigo 32. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo regularmente aprovado no estágio probatório adquire estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício.
Artigo 33. O servidor estável só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Seção 7ª. Da reversão. Artigo 34. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Inciso 1º por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação. Inciso 2º quando constatada, administrativa ou judicialmente, a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria. Inciso 3º voluntariamente, desde que, cumulativamente, haja manifesto interesse da administração, expresso em edital que fixe os critérios de reversão voluntária aos interessados que estejam em igual situação. B. Tenham decorrido menos de 5 anos da data de aposentadoria. C. Haja cargo vago. Parágrafo 1º é de 15 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. Parágrafo 2º não pode reverter o aposentado que tenha completado 70 anos. Artigo 35. A reversão deve ser feita no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 34, primeiro e segundo, encontrando-se provido cargo, o servidor deve exercer suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Seção VI. Da reintegração. Artigo 36. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido. Parágrafo 1º na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor fica em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 38, 39 e 40. Parágrafo 2º encontrando-se provido cargo, o seu eventual ocupante deve ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo ou, ainda, posto em disponibilidade. Parágrafo 3º é de 5 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência do ato de reintegração. Seção 9ª. Da recondução. Artigo 37. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no artigo 202, parágrafo 3º, e decorre de: inciso 1º reprovação em estágio probatório. Inciso 2º desistência de estágio probatório. Inciso 3º reintegração do anterior ocupante. Parágrafo 1º encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor tem de ser aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 39. Parágrafo 2º o servidor tem de retornar ao exercício do cargo até o dia seguinte ao da ciência do ato de recondução. Seção 10. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 38. O servidor só pode ser posto em disponibilidade nos casos previstos na Constituição Federal. Parágrafo único. A remuneração do servidor posto em disponibilidade, proporcional ao tempo de serviço, não pode ser inferior a 1/3 do que percebia no mês anterior ao da disponibilidade. Artigo 39. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade é feito mediante aproveitamento. Inciso 1º no mesmo cargo. Inciso 2º em cargo resultante da transformação do cargo anteriormente ocupado. Inciso 3º em outro cargo, observada a compatibilidade de atribuições e vencimentos ou subsídio do cargo anteriormente ocupado. Artigo 40. É obrigatório o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade, assim que houver vaga em órgão, autarquia ou fundação. Parágrafo 1º é de 30 dias o prazo para o servidor retornar ao exercício, contados da data em que tomou ciência do aproveitamento. Parágrafo 2º deve ser tornado sem efeito o aproveitamento e ser cassada a disponibilidade, se o servidor não retornar ao exercício no prazo do parágrafo 1º, salvo se por doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2º. Dos remanejamentos. Seção 1ª. Da remoção. Artigo 41. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra.
Parágrafo 1º. A remoção é feita a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. Parágrafo 2º. O sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção. Parágrafo 3º. A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender à necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. Artigo 42. É lícita a permuta entre servidores do mesmo cargo, mediante autorização prévia das respectivas chefias. Seção 2ª. Da redistribuição. Artigo 43. Redistribuição é o deslocamento do cargo, ocupado ou vago, para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo poder. Parágrafo 1º. A redistribuição dá-se, inciso 1º, para cargo de uma mesma carreira, no caso de reorganização ou ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Inciso 2º, no caso de extinção ou criação de órgão, autarquia ou fundação. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, 2º, devem ser observados o interesse da administração pública, a vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade do cargo, a correlação das atribuições, a equivalência entre os vencimentos ou subsídio e a prévia apreciação do órgão central de pessoal. Capítulo 3º. Da substituição. Artigo 44. O ocupante de cargo ou função de direção ou chefia tem substituto indicado no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designado pela autoridade competente. Parágrafo 1º. O substituto deve assumir automaticamente o exercício do cargo ou função de direção ou chefia. Inciso 1º. Em licenças, afastamentos, férias e demais ausências ou impedimentos legais ou regulamentares do titular. Inciso 2º. Em caso de vacância do cargo. Parágrafo 2º. O substituto faz jus aos vencimentos ou subsídio pelo exercício do cargo de direção ou chefia, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. Artigo 45. O disposto no artigo 44 aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Capítulo 4. Da acumulação. Artigo 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: inciso 1º, 2 cargos de professor; inciso 2º, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico; inciso 3º, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Parágrafo 1º. Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso 2º, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parágrafo 2º. A proibição de acumular estende-se, inciso 1º, a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 2º, aos proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo. Parágrafo 3º. O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários. Artigo 47. Ressalvados os casos de interinidade e substituição, o servidor não pode: inciso 1º, exercer mais de um cargo em comissão ou função de confiança; inciso 2º, acumular cargo em comissão com função de confiança. Artigo 48. Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência da notificação. Parágrafo 1º. Em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do cargo, emprego ou função porque não mais tenha interesse. Parágrafo 2º. Com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente.
Parágrafo 3º. Se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata. Parágrafo 4º. Instaurado processo disciplinar, se o servidor, até o último dia de prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 4º não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre a acumulação de cargos. Parágrafo 6º. Caracterizada no processo disciplinar a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte: inciso 1º. Reconhecida a boa-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado. Inciso 2º. Provada a má-fé, aplicar a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados. Artigo 49. É vedada a participação de servidor, salvo na condição de secretário de Estado, ainda que suplente, em mais de um conselho, comissão, comitê, órgão de deliberação coletiva ou assemelhado, na administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal. Parágrafo 1º. É vedada a remuneração pela participação em mais de um conselho. Parágrafo 2º. É permitida, observado o disposto no parágrafo 1º, a participação remunerada de servidor em conselho de administração ou conselho fiscal de empresa pública ou sociedade de economia mista em que o Distrito Federal detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social.